Quero agradecer a presença do Dr. Rodrigo Braz, médico urologista, pioneiro na cirurgia robótica no Distrito Federal, e veio falar conosco aqui um pouco sobre o câncer de próstata. Nós estamos no Novembro Azul, não é isso? Que é esse mês colorido. E uma curiosidade, o primeiro mês colorido foi o Outubro Rosa, que nós passamos a falar sobre o câncer de mama. E depois vieram as outras, assim como o Novembro Azul, o Março Lilás e outras. Dr. Rodrigo, é um prazer tê-lo aqui conosco na Clínica Perfecta, e vamos falar um pouco aqui para as pessoas sobre o câncer de próstata. Como é que começa esse câncer de próstata, se tem como a gente prevenir o câncer de próstata, a incidência, se a alimentação influi no crescimento do câncer de próstata, e o que é o câncer, né? E os métodos diagnósticos. Aí nós entramos e vamos falar um pouco do diagnóstico do câncer de próstata. Por favor, doutor Rodrigo, esteja com a palavra. Dr. Felipe Bronzeado, que é um amigo e, além de tudo, um parceiro aqui nos diagnósticos das doenças prostáticas. Eu encaminho muitos pacientes aqui para a clínica, é uma clínica que me ajuda nos diagnósticos. E eu acho que essa campanha é uma campanha de extrema importância, né? Que a gente está orientando não só sobre o câncer de próstata, mas orientando a importância do cuidado da saúde do homem. Eu acho que o homem, até então, ele procurava pouco o consultório do urologista, sempre com aquele preconceito, né? E eu acho que através dessas campanhas é que a gente consegue levar o homem para o consultório, através dessas campanhas de conscientização. Então, obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse podcast com vocês aqui. Em relação a essa parte da prevenção, Felipe, nós acabamos de sair de uma pandemia, né? Então, nessa época da pandemia, os pacientes, o público teve medo de ir ao consultório, medo de procurar as consultas, né? Então, nós deixamos de diagnosticar 50% dos casos de câncer de próstata, né? E o que está acontecendo agora? Com o retorno desses pacientes que não foram ao consultório do urologista nesses 2 anos que nós vivemos de pandemia, praticamente 2 anos, agora a gente está tendo um avalanche de diagnósticos. E eu queria te perguntar uma coisa, já iniciando um bate-papo, já que nós estamos aqui. Você, aqui na sua clínica de imagem, aqui lá na Perfecta, você tem percebido, você tem notado essa avalanche de diagnósticos de doença prostática? Aqui a gente tem percebido um aumento do câncer de próstata em função disso, da pandemia. Muitos pacientes não faziam seus exames durante esses 2 anos de pandemia que nós tivemos agora. E essa campanha é justamente para isso, né? A intenção dessa campanha é que a gente procure fazer o diagnóstico mais precoce possível, porque uma vez que a gente faz o diagnóstico precoce do câncer, a gente tem uma taxa de cura elevada, não é isso? E a gente tem percebido realmente os pacientes que estão vindo fazer, no caso, a ressonância magnética, já estão numa fase muito avançada da doença. E agora a gente poderia comentar, então, já nesse bate-papo nosso aqui, sobre a saúde do homem, a gente podia falar um pouquinho sobre a incidência do câncer de próstata. Felipe, na verdade, o número de câncer vem aumentando no mundo, né? Nós temos hoje o diagnóstico de praticamente 18 milhões de casos de câncer no mundo a cada ano, né? A gente tem praticamente 1,3 milhões de diagnósticos de câncer de próstata no mundo a cada ano. A gente tem 13,5% dos casos de câncer no mundo são casos de câncer de próstata. A gente tem no Brasil praticamente 65 mil novos casos de câncer de próstata por ano no Brasil. A gente tem o diagnóstico de câncer de próstata de um paciente a cada 7 minutos é feito um diagnóstico de câncer de próstata. Muita coisa. Se a gente for falar de mortalidade, morre um paciente de câncer de próstata a cada 40 minutos, né? Então, é uma doença que realmente precisa ser investigada, a gente precisa procurar investigar. Por exemplo, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais comum no homem. O câncer de próstata só perde para o câncer de pele não melanoma, né? E é o segundo tipo de câncer que mais mata, só perde para o câncer de pulmão. Então, essa campanha é de extrema importância. E ela é muito importante porque o paciente com eventual diagnóstico de câncer de próstata, ele é assintomático, né? Então, se ele for ficar esperando algum sintoma para procurar um médico urologista, ele não vai ter esse diagnóstico.
a importância da campanha é para que ele vá espontaneamente e possa ser feito o diagnóstico. E aí, se a gente entrar agora para falar um pouquinho sobre o diagnóstico do câncer de próstata, e aí a gente vai chegar à parte da extrema importância da imagem nesse diagnóstico, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho que é de extrema importância. Mas hoje o diagnóstico de câncer de próstata, primeiro vamos falar da procura, né? Quais pacientes precisam procurar urologista? A gente fala que a população, em geral, precisa procurar urologista a partir dos 50 anos. Tem 50 anos? Precisa procurar urologista. Agora, tem um grupo de pacientes que a gente considera um grupo de risco, que precisa procurar urologista aos 45 anos. Qual é esse grupo de risco? Os pacientes que são negros, né, os homens negros, esses precisam procurar aos 45 anos, que eles são um grupo de risco. Os pacientes que são obesos precisam, né, procurar também antes dos 50 anos, aos 45. E os pacientes que têm histórico familiar. Para que tenha uma ideia, para que possamos ter uma ideia, o paciente que tem um familiar de primeiro grau com câncer de próstata aumenta em 2 vezes a chance desse paciente desenvolver o câncer de próstata. Ou seja, aos 45 anos para esse grupo e aos 50 anos vamos dizer, para a população em geral. E quais os sintomas? O câncer de próstata, ele mostra algum sintoma? Hipoteticamente, um paciente que não vai ao médico regularmente, ao urologista, mas ele está com dificuldade na urina, está urinando com dificuldade, o gotejamento, está gotejando a urina, está indo muitas vezes à noite. Isso é um sintoma de câncer de próstata ou pode ser também alguma alteração benigna da próstata? Ótima pergunta. Então, agora já iniciando essa parte de sintomas, esse sintoma que você referiu, paciente que urina muitas vezes à noite, né, que a gente chama de noctúria, paciente que vai muitas vezes ao banheiro, paciente que tem uma certa urgência para ir ao banheiro, quando dá vontade de urinar ele tem que ir correndo ao banheiro, né? Então, esses sintomas são os sintomas que a gente chama de armazenamento e esvaziamento. Isso está mais relacionado à hiperplasia prostática benigna. E nesse caso, do diagnóstico da hiperplasia prostática benigna, você é meu grande parceiro, né? Porque aí eu peço os exames, e aí eu queria que você comentasse sobre esses exames da hiperplasia, né? Que nessa parceria aí de urologista com esse diagnóstico com a radiologia. Na hiperplasia prostática benigna, a gente usa a mão muito da ultrassonografia, né? Que é um método de imagem e que a gente basicamente vê o volume da próstata, né? Que a hiperplasia prostática benigna, ela cresce, começa a comprimir a bexiga e realmente o paciente tem aquela dificuldade de urinar, o jato urinário curto, é aquele jato que você vai ao banheiro e você urina no seu sapato, né? O gotejamento. Então, hoje a gente ainda lança mão muito da ultrassonografia para ajudar os colegas urologistas. A gente brinca no consultório que assim, que tá urinando na botina, né? Tá urinando na botina. Pois é, então a gente tem esse dado, né, do ultrassom, que ele mostra essa hiperplasia prostática benigna. Outro dado que o ultrassom dá, às vezes o ultrassom fala assim, tá com a bexiga espessa, a bexiga grossa, né, bexiga de esforço, né? Na parede espessa, né, um sinal indireto já de hiperplasia. Outra coisa que ele fala para mim também, se a próstata está empurrando o assoalho da bexiga, né? Que é dentro da nossa parte técnica, um pouco mais técnica, que é o lobo médio. Então, o ultrassom dá muito esse dado para a gente, né? Relacionado à hiperplasia prostática benigna, e que é muito comum. Agora, o difícil, como a gente estava comentando, é que realmente o diagnóstico do câncer de próstata ele é assintomático, né? O paciente pode não estar sentindo nada e já tem um câncer de próstata ali. Aí, o que eu preciso fazer, Felipe? Quando chega esse paciente para mim, no consultório, querendo fazer uma avaliação, um check-up, por exemplo, um paciente de 50 anos. Eu preciso pedir para ele o PSA. O PSA é uma protease que ela serve para liquefazer o esperma, né? E ela tem que estar alta no esperma, mas o PSA não pode estar alto no sangue, né? O PSA, quando ele eleva, acende um sinal amarelo lá no consultório do urologista, né? O PSA ele é órgão específico, ou seja, só eleva PSA quem tem algum problema na próstata. Mas não é só no câncer de próstata. O PSA pode elevar, às vezes, numa prostatite, que é uma inflamação na próstata.
O PSA pode elevar, num caso de uma hiperplasia, como estamos comentando aqui, o aumento do volume da próstata pode elevar o PSA. E aí, esse PSA é um exame muito importante no consultório do urologista. E outro exame bastante importante é o exame físico, que aí entra o toque retal. Né? E é engraçado que muitos... Os homens têm medo de ir no urologista com medo do toque retal. Né? Exatamente. Então, isso é um tabu, né? Que essas campanhas aqui servem para quebrar esse tabu do toque retal. Muitos pacientes chegam lá no consultório, até comentando aquilo que nós estávamos comentando agora há pouco, falando, doutor, mas eu já fiz o PSA, meu PSA está normal, eu preciso fazer o toque retal. É que o toque retal, a gente pode ter um paciente com PSA normal e o toque alterado. A gente tem uma chance de 20% a 30% de diagnóstico de câncer de próstata só pelo toque. Ou seja, se fosse só pelo PSA, nós não direcionaríamos para outra investigação, uma investigação mais aprofundada. Agora, com o toque retal, se nós fizermos o toque e encontrarmos um nódulo, uma parte endurecida, né? Aí a gente vai por um outro tipo de exame. E aí, Felipe, eu lanço mão. Quando, por exemplo, um PSA veio alterado, quando eu faço um toque retal e dei um nódulo, eu lanço mão de um exame de extrema importância para nós, que é a ressonância nuclear magnética multiparamétrica de próstata. Aí eu queria que você comentasse um pouquinho, que isso é uma peça fundamental para nós urologistas. A ressonância magnética multiparamétrica da próstata é um exame, é uma ferramenta que veio realmente para ajudar os colegas urologistas na pesquisa do câncer, tanto no diagnóstico, quanto no estadiamento ou no segmento, e também no pós-tratamento, né? Porque com a ressonância magnética multiparamétrica da próstata é um exame que a gente faz com contraste. E por que esse nome multiparamétrica? Porque a gente consegue avaliar a anatomia da glândula prostática, se ela está aumentada, aquilo que nós já falamos aqui, se ela já comprime a bexiga, se ela tem algum nódulo, e a gente consegue também ver a celularidade, se tiver ali uma suspeita de um câncer, né, na difusão, e a gente consegue também ver a neoangiogênese, que é na parte da perfusão. Então, isso é a ressonância multiparamétrica da próstata, né? É um exame uma ferramenta maravilhosa, que a gente consegue fazer o diagnóstico de pequenos nódulos, e a gente consegue, com esse exame, orientar ao colega urologista a fazer aquela biópsia dirigida, porque antigamente, né, Rodrigo, os pacientes, você fazia o toque retal, via aquele nódulo e levava aquele paciente para fazer a biópsia. E você ia às cegas, né, e fazia aquela biópsia. Hoje, a gente consegue, com a ressonância magnética, junto com a ultrassonografia, fazer aquela biópsia por fusão. A gente localiza exatamente onde é que está aquele nódulo, porque a grande maioria acontece ali na zona periférica, não é isso? Então a gente consegue orientar o colega urologista, olha, está na zona periférica, no terço médio, à esquerda, e a gente consegue, com aquele mapinha do PIRADS, mostrar exatamente a localização, e você vai com a fusão de imagens da ultrassonografia com a ressonância magnética, você vendo ali aquele estudo dinâmico, naquele momento você vai direcionar os seus disparos da biópsia exatamente naquele nódulo. Então, foi um exame realmente que veio para ajudar vocês, urologistas. Eu acho que a ressonância nuclear magnética é um parceiro agora, né, do urologista, né? Ajuda muito nesse diagnóstico, e essa fusão de imagem para biópsia agregou muito para o exame, né? Ou seja, o exame se tornou muito mais sensível a essas biópsias. Vamos imaginar, né, por exemplo, um homem que chegou no consultório, ele tem uma próstata de 50 gramas. Só que foi visto na ressonância nuclear magnética, a multiparamétrica de próstata, um nódulo de 1,3 centímetros. Imagina, ele tem um volume, uma próstata de 50 gramas e tem um nódulo lá localizado de 1,3 centímetros. Para que a gente possa biopsiar exatamente esse nódulo com a fusão de imagem, né, que nada mais é do que um software, né? Ou seja, é um software onde nós utilizamos a ultrassonografia em tempo real com o software da ressonância, que é um CD que nós inserimos no equipamento, e aí utilizamos as duas imagens. Essas duas imagens sobrepostas facilita muito, aumenta muito a sensibilidade dessa biópsia, né? Ou seja, naquela área, naquela zona próxima àquele nódulo,
ele aumenta o número de fragmentos naquela área. Isso aumenta muito a chance de ter um diagnóstico. E se a gente fosse comentar um pouquinho sobre biópsia, Felipe, eu vou até dar um adendo aqui. Eu sei que é uma parte muito técnica, mas às vezes pode até esclarecer alguma coisa ao paciente que pode ter uma dúvida, já ouviu falar. Hoje, Felipe, a gente está mudando, está havendo uma transição da biópsia de próstata por fusão de imagem transretal para biópsia de próstata com fusão de imagem transperineal. E eu não vou me prolongar muito nisso aqui, porque é uma parte muito técnica dentro da especialidade, mas ela veio... É uma coisa nova. Nova. E ela veio, na verdade, ela veio agora para ficar. Já usaram a biópsia transperineal antes, mas ela caiu em desuso. Mas agora, com essa fusão de imagem, meio que voltou essa técnica. E qual é o principal benefício dessa técnica? Primeiro, é menos dor no pós-operatório, né? Menos sangramento urinário, que é a hematúria, e menor chance de infecção, né? Porque as biópsias que são feitas transretal têm um risco maior de uma infecção, de uma prostatite, né? A primeira pergunta: é verdade que o café ajuda na prevenção do câncer de próstata? Bem, Felipe, essas perguntas são, às vezes, complicadas para nós, né? Não tem dado na literatura que nós médicos somos amparados pela medicina baseada em evidência. Não tem nenhuma evidência, ou seja, estudos científicos que comprovem esse benefício. Então, nós não indicamos o café para esse fim de prevenção de câncer de próstata. O incômodo é muito grande para fazer o exame. Eu estou entendendo aqui, doutor Rodrigo, que deve ser um incômodo para fazer o toque retal, não é isso? Bem, Felipe, essa pergunta é uma pergunta comum no consultório, né? E é um grande tabu, né, dentro do consultório do urologista, é exatamente o exame do toque retal. O exame do toque retal é um exame rápido, simples e praticamente indolor. Afinal, é um exame digital, né? Bastante rápido. 30 segundos? 30 segundos, bastante rápido. E, claro, tem um desconforto, um leve incômodo, mas nada que não suplante, que não supere a necessidade do exame, né? Pode começar. Bem, Felipe, eu tenho aqui uma pergunta de um seguidor do Instagram, um seguidor da Perfecta, que fez a pergunta que eu considero uma das mais importantes nesse início aqui do nosso podcast, que é: qual a idade para o início dos exames de prevenção do câncer de próstata? Doutor Rodrigo, aí a gente tem que levar em conta a raça, né? A raça negra, os exames preventivos devem acontecer mais cedo, a partir dos seus 45 anos de idade, e na população em geral, a partir dos 50 anos de idade. Tem que lembrar que cada família tem a sua carga genética. Então, se você teve um parente em primeiro grau que teve câncer de próstata, então esses exames preventivos devem acontecer mais cedo. Doutor Rodrigo, outra pergunta aqui: é obrigatório o toque retal? Respondendo a pergunta do seguidor, na verdade, nunca é obrigatório, né? Eu nunca obrigo o meu paciente que vai ao meu consultório a ser submetido ao toque retal. É uma recomendação das sociedades, né? Da Sociedade Brasileira de Urologia e das sociedades internacionais, que seja feito o toque retal no exame preventivo do câncer de próstata. O toque retal faz parte do exame físico. Aí você vai perguntar: e por que faz parte do exame físico? Por quê? Às vezes eu tenho um paciente que tem um PSA normal, tá? Que está assintomático, e eu faço o toque retal, encontro um nódulo endurecido, encontro área mais endurecida na próstata. Isso pode acontecer em 20% a 30% dos pacientes. Ou seja, eu deixaria de fazer o diagnóstico de câncer de próstata em até 30% dos pacientes se eu só acreditasse no PSA. Então, ele não é obrigatório, mas é recomendado. Quando o paciente se recusa a fazer, eu não faço. Felipe, devo realizar o exame só se tiver sintomas? Já conversamos muito sobre isso aqui, eu com o doutor Rodrigo, né? Não, você deve realizar seus exames preventivos. E esse Novembro Azul, essa campanha, é justamente para isso. É para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce daquele câncer no início, porque uma vez diagnosticado o câncer na sua fase inicial, a taxa de cura é alta. Então, você deve fazer seus exames regularmente. E a gente já conversou sobre isso aqui, a gente tem percebido
que a população masculina está cada vez mais preocupada com a sua saúde e tem feito regularmente seus exames. Doutor Felipe Bronzeado, exame de imagem ajuda na prevenção? Não, o exame de imagem não ajuda na prevenção. O exame de imagem é para fazer o diagnóstico do câncer. Doutor Rodrigo, outra pergunta aqui. Existe algo que possa ser feito para prevenir o câncer? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta importante, né? Porque prevenir um câncer é sempre, se tivesse algo para a gente poder fazer diretamente, ou seja, no nosso dia a dia para prevenir um câncer de próstata, seria ótimo. Na verdade, para prevenir o câncer de próstata, você deve ter, primeiro, uma alimentação mais saudável, realizar atividade física, não se tornar obeso, que a obesidade é um fator de risco. A outra coisa é não se expor, por exemplo, a algumas outras substâncias. Por exemplo, tem substâncias que são tóxicas, arsênio, substâncias derivadas de petróleo, em pessoas que trabalham em alguns pontos, algumas refinarias, alguns pontos específicos. Então, a melhor prevenção do câncer de próstata é você procurar o seu urologista regularmente. Bem, pessoal, eu queria comentar um fato que é uma rotina dentro do consultório urológico, que é quando o paciente vai até o consultório e que eu faço o diagnóstico de câncer de próstata nele, a primeira pergunta que ele me faz, quando eu proponho algum tipo de tratamento, é: doutor, eu vou ficar impotente? E é interessante a gente responder essa pergunta. Hoje, para o tratamento do câncer de próstata, nós temos a cirurgia, que é a prostatectomia radical, temos a radioterapia e temos alguns métodos que são menos invasivos, são terapias que nós chamamos de terapia focal, que é para casos muito específicos de câncer de próstata. O exemplo é o HIFU, que depois a gente pode comentar um pouco mais. Mas quando eu indico uma cirurgia, hoje a cirurgia que eu indico é a cirurgia de prostatectomia radical laparoscópica robótica, e que veio acrescentar muitos benefícios ao paciente. Veio melhorar os resultados funcionais. E se a gente tiver que falar de disfunção erétil, né, que é a impotência, que é o homem perder a força da ereção, essa cirurgia veio em benefício e veio diminuindo essa incidência de disfunção erétil. Ou seja, existe uma chance de até 30% do paciente ter alguma piora da função erétil. Mas hoje, uma grande maioria dos pacientes, vai depender, obviamente, da experiência do cirurgião, da técnica utilizada, da idade do paciente, né, se ele já tinha alguma disfunção erétil antes do procedimento cirúrgico, por exemplo. Mas hoje, a grande maioria deles consegue ter uma ereção mesmo após uma cirurgia de prostatectomia radical, principalmente pelos benefícios da cirurgia robótica. A cirurgia robótica, ela aumenta a visão do cirurgião, ela aumenta em 10 a 15 vezes a visão. Então, a gente tem uma magnificação óptica. A cirurgia robótica também nos propicia uma melhor visualização de artérias, veias e nervos. Então, quando você consegue preservar melhor esses nervos que passam ali junto da próstata, você tem uma melhora dessa função erétil. Em resumo, o paciente não está condenado a ter um problema de ereção após uma cirurgia de prostatectomia radical, que hoje com a técnica laparoscópica robótica. Bem, pessoal, agora falando um pouquinho sobre os tratamentos do câncer de próstata, um dos tratamentos é a retirada total da próstata, né, que nós chamamos de prostatectomia radical. E hoje nós temos uma técnica que é a técnica laparoscópica com auxílio da tecnologia robótica. A tecnologia robótica já tem vários hospitais aqui em Brasília que têm a cirurgia robótica. Eu, Rodrigo Braz, sou um dos pioneiros da cirurgia robótica em Brasília. E quais são os benefícios da cirurgia robótica? A cirurgia robótica ela tende a propiciar menos sangramento no transoperatório. É uma cirurgia que tende a sangrar menos. O paciente sente menos dor no pós-operatório. O paciente tem uma alta precoce. O paciente retorna às atividades de vida diária, ao trabalho, mais precocemente. E a gente está tendo uma melhora dos resultados funcionais. A literatura ainda não tem estudos ainda comprovando a total eficiência, mas a tendência é que mostre a melhora dos resultados funcionais. Quais são os resultados funcionais? Diz respeito à disfunção erétil, né, que é o problema de ereção pós-cirurgia. Então, a gente vem diminuindo isso. E também a incontinência urinária. Hoje, a gente tem mais ou menos os dados de 0,5% a 3% de incontinência urinária após os 6 meses da cirurgia. Ou seja, a grande maioria dos pacientes
com diagnóstico de câncer de próstata, que são submetidos à prostatectomia radical laparoscópica com a técnica robótica, tendem a ficar completamente secos. Eles não ficam incontinentes, né? Então, isso é um benefício. E também vem um benefício relacionado à ereção. E por que tem esse benefício? A cirurgia robótica, ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais delicada. A gente consegue ver melhor as estruturas nobres, as artérias, veias, nervos. E com essa dissecção, nós fazemos uma preservação no campo cirúrgico. E isso tem agregado esse valor. Então, é uma técnica hoje muito procurada. Nós temos hoje, no Brasil, mais de 80 plataformas robóticas espalhadas. E eu acho que é uma tecnologia que daqui a um tempo o médico urologista que não fizer cirurgia robótica vai estar desatualizado. Então, eu convido aqui aos pacientes que, por acaso, já tenham um diagnóstico ou que queiram fazer o diagnóstico de câncer de próstata, que possam me procurar, que eu farei o atendimento e darei todas as orientações. Meu nome é Rodrigo Braz, sou médico urologista e atendo no Hospital Urológico de Brasília. Bem, outro dado importante, interessante que aparece na minha rotina de urologista, no consultório urológico, é o paciente que chega com o exame de ultrassom e o exame de ultrassom está normal, né? Aí ele fala assim, doutor, eu estou com esse ultrassom aqui, está normal, e o meu PSA também está normal, eu não preciso fazer o toque retal não, né? Aí eu oriento a ele e falei, não, o toque retal faz parte, ele é um dos exames da prevenção do câncer de próstata, né? Isso por quê? Porque às vezes o exame de ultrassom está normal, às vezes o PSA está normal, mas eu faço o toque e eu posso encontrar naquele toque retal, que é um toque rápido, um exame que dura 30 segundos, praticamente indolor, e ali eu posso encontrar um nódulo, posso encontrar uma área de endurecimento ao toque retal. E isso acontece de 20% a 30%. Ou seja, se chegar para mim um paciente no consultório que tem um PSA normal, que tem, ou seja, um ultrassom completamente normal, e que eu falo assim, não preciso fazer o toque, eu posso estar deixando de diagnosticar uma doença, um câncer de próstata, em até 30% desses pacientes. Então, eu deixo claro para o meu paciente o seguinte, você não é obrigado a fazer o toque retal, mas o toque retal é recomendado. E outra coisa, é só uma vez por ano. Ele fez aquilo ali, ele vai ficar tranquilo e vai ter que retornar só no próximo ano para fazer esse exame preventivo novamente, né? Então, quais os exames de imagem auxiliam no diagnóstico do câncer de próstata, né? Nós, radiologistas, sempre fazemos os exames através da ultrassonografia, que é um exame de imagem para ver basicamente o aumento do volume prostático. Agora, a ressonância multiparamétrica da próstata é uma ferramenta muito valiosa hoje, usada pelos colegas urologistas. Esse sim, a gente consegue fazer diagnóstico precoce, a gente consegue fazer um acompanhamento de um paciente que teve um câncer de próstata, a gente consegue ver se esse paciente que já fez uma cirurgia, se ele já teve uma recidiva, que a gente consegue ver a anatomia da próstata, a gente consegue ver o grau de celularidade daquele tumor, a gente consegue ver a formação de novos vasos naquele câncer de próstata. Então, a ressonância magnética multiparamétrica é uma ferramenta muito valiosa usada pelos urologistas. Quero agradecer aqui ao Dr. Rodrigo Braz, médico urologista, um amigo, que conseguiu aqui, num curto período, tirar as dúvidas dos pacientes e todas as pessoas que nos acompanham nas mídias sociais. Bem, eu gostaria de agradecer o convite do colega, do amigo, de um parceiro nos diagnósticos das doenças prostáticas, que é o Felipe Bronzeado, proprietário da Clínica Perfecta, que tanto vem me ajudando aí nesses anos todos aí nos diagnósticos e nos direcionamentos dos pacientes. É um prazer estar aqui divulgando uma campanha tão importante, que é a campanha do Novembro Azul, uma campanha de orientação relacionada à saúde do homem e também do câncer de próstata. Foi um prazer ter participado desse evento e eu espero ter esclarecido e tirado dúvidas dos nossos seguidores, dos nossos pacientes. Obrigado.